por que investir em você mesmo pode ser a pior coisa que você faz por você. Eu tendo a achar que o culto ao amor próprio é quase uma religião moderna. Talvez não haja Deus, o príncipe encantado a gente já entendeu que não existe, mas o amor próprio, esse sim vai nos salvar. Será? Quanto mais frustrados a gente tá nas nossas relações, mais a gente recorre às promessas dessa jornada. E aí a gente vai deslocando toda a angústia do descontrole das nossas relações para um super investimento em algo que a gente tem certeza que a gente pode dominar, nós mesmos. Que é claro, né? Não dá para confiar mais nos caras, nas mulheres, nas amigas, no emprego, na economia, mas em mim eu posso. Então, vou fazer o quê? Investir em mim, focar em mim, porque aqui o retorno é garantido. Só que nesse pensamento a gente tá cada vez mais deprimido, ansioso, sozinho, inseguro. Porque esse tipo de pensamento e de lógica carrega tanto um delírio de autossuficiência como um desejo de controle. E aí, ao invés de ajudar a gente a lidar com a falta, com a impotência, lança a gente numa ilusão e num desejo de completude projetada pra dentro de si, né? Eu vejo muito um movimento de casamento acabou, não, tudo bem, não vou me abater. Vou fazer uma pós, vou correr uma maratona, vou meditar, vou mudar de casa, vou cortar o cabelo, vou ser minha melhor versão. Inclusive, eu acho simbólico, assim, o crescimento desses grupos de corrida. E eu sou super da turma do chapadinhas de endorfina e pratico exercício sempre, todos os dias. Mas tem uma coisa da maratona que, assim, a gente não pode resolver correr uma horinha no parque. Não, a gente quer 42 quilômetros. E aí você corre para diminuir o seu pace, que é o tempo que você faz por quilômetro. E aí você tem que superar a sua meta, quer dizer, você tá batalhando contra você e você pode se vencer. Olha de novo, como é sempre uma coisa de evolução e se puxar mais e mais e mais e ser essa sua melhor versão e completar o seu tempo com ações, ao invés de poder se permitir um pouco de ócio, de insuficiência, de incompletude. Até porque essa sua melhor versão é melhor pra quem? Provavelmente não pra você, né? Porque provavelmente você, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, segue se sentindo inseguro, insuficiente e segue se sentindo a pessoa que não deu certo, que já tá em débito nessa conta corrente amorosa, libidinal, paquerativa, e aí precisa investir mais para poder zerar a conta. É importante a gente perceber o quanto a hiperprodutividade chegou ao amor próprio. E o que a gente chama de autodesenvolvimento, na verdade virou auto-opressão. Repara como esse culto ao eu está sendo utilizado como uma forma de aplacar a nossa angústia e o nosso desamparo estruturantes que já são apontados por Freud, né? É esse lugar desse delírio megalomaníaco que, ao invés de buscar recursos psíquicos para lidar com as oscilações, com as frustrações dentro de todas as nossas relações, com a nossa impotência, busca uma jornada de completude e de superpotência. Eu quero ser minha versão 2.0, 3.0. Essa estrada não é exatamente uma estrada de tijolos de ouro. E aí, ao invés da gente entender, cara, por que eu tô fazendo isso? Deixa eu parar, a gente acha que o problema é nosso. Sou eu que não tô fazendo certo, sou eu que não tô correndo rápido, sou eu que não tô fazendo o curso dedicado. Será que eu tenho TDAH? Então vou fazer mais um teste. Será que eu preciso tomar um remédio pra dormir melhor? Pra ser mais produtivo? De novo, sempre um lugar que é quase que a gente tá fazendo dumping com a gente pra poder ser essa versão. Que versão é essa? É uma versão que aí sim eu vou me amar. Aí sim eu vou me orgulhar. Como se, de novo, eu falo que a gente chega aqui inseguro, insuficiente, querendo ticar essas dívidas que foram colocadas pra gente, muitas vezes pelo acúmulo de traumas que a gente teve na vida e também pela percepção dos outros que estão aqui incorporadas em nós
desde que a gente é pequeno. Isso eu sempre falo nos meus vídeos, nos podcasts, nas falas do canal. Então, se você me ouve sempre, essa é uma citação recorrente, mas eu acho que vale voltar, que é: o amor próprio não é um caminho individual, porque a própria individualidade é entendida a partir do olhar do outro. Eu brinco que você não é quem você acha que você é. Então, já no Introdução ao Narcisismo, o Freud fala que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem que ser desenvolvido. Então, a nossa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores, prioritariamente com as nossas mães. Essa imago materna, e aí mãe ou cuidador primário, pode ser seu pai, uma avó, a pessoa que estava lá mais próxima nesses primeiros cuidados. Como você se sentiu e se percebeu amado e cuidado, faz com que você se perceba como você é. E atenção ao se sentiu e se percebeu. Porque tem até o Winnicott, que é um outro psicanalista famoso, ele fala que a gente se vê através desses olhos da mãe. Só que vamos pensar que essa mãe pode estar numa depressão pós-parto. Ou essa mãe tá exausta porque tem mais 2 crianças e ela já voltou a trabalhar e o pai abandonou. E aí você chora e ela demora pra vir. Você ainda pequeno entende que essa demora é um sinal de rejeição a você. Ou que o olhar perdido dela, ou que a cara fechada é uma raiva a você, é uma renúncia a você. E aí, o bebê vai aos pouquinhos tentando adivinhar o que eu posso fazer para deixar essa mãe feliz, para trazer ela para cá. É quase como se a gente fosse ficando bom em agradar e vai ficando desesperadamente bom em agradar e corrigir. Ah, deixa eu ver, então se eu fizer essa carinha, ela ri. Se eu fizer esse bracinho, ela me abraça mais. A gente começa com a mãe e faz isso com o namorado, faz com a melhor amiga, faz palhaçada na reunião. A gente é criança grande, até hoje. Quantos de nós não pensamos, será que eu falei demais e incomodei? Será que ele não me mandou mensagem porque eu fui mais dura aquele dia no carro? Como se a minha própria existência precisasse sempre ser muito fofa para que o outro não fosse embora. E aí até hoje, como crianças grandes, a gente fica tentando antever as necessidades de quem a gente ama para chegar no tal ideal. Só que esse ideal, desde a infância, não era ideal para nós. O Lacan, que é um outro psicanalista famoso, tem uma frase que eu acho muito boa, que ele fala que ao tornar-me eu, me afasto do eu. Porque o que acontece? A gente vai querendo se adaptar para ser amado e esses pais muitas vezes apontam, tem uma outra frase que eu adoro que é: todo filho é um sintoma dos pais, que o Freud fala. Então, se você é pai, provavelmente você viveu isso. E se você é filho, com certeza, né? Tem uma projeção, eu quero que meu filho seja palmeirense como eu, ou eu quero que a minha filha faça balé porque eu não pude fazer, ou eu sempre lutei com a minha beleza e eu quero que ela seja muito bonita e de repente a menina não é vaidosa e isso pra mãe é um problema. Só que pra menina não é um problema, porque ela tá exercendo a relação dela com a vida dela, o corpo dela, a beleza dela de um outro jeito, que não a vaidade projetada por essa mãe. Mas a gente vai crescendo ouvindo sobre quem a gente é dessas pessoas. Ah, você não podia ser mais vaidosa, ajeitar o seu cabelo, não podia ser inteligente como seu irmão. Ou, falando tanto assim, nunca vai pra lugar nenhum. Burra do jeito que é, nunca vai dar certo na vida. Essas falas se tornam sentenças. Depois eu queria que você, se você tá me ouvindo no YouTube ou nos players de podcast, me escrevesse quais foram essas sentenças que você ouviu dos seus pais, seus avós, que moldam coisas hoje que você sente, que até hoje você quer se corrigir. Por exemplo, eu, durante um tempo, eu ouvia de um dos meus familiares: mas você é muito melancólica, você tá triste, precisa ver coisas que vão te deixar mais triste. E hoje eu penso, eu só sou psicanalista porque eu entrei em contato com o meu inconsciente, com a minha melancolia, porque eu dou espaço pra melancolia na minha clínica, nos meus conteúdos. Mas durante anos será que eu vou ser a pessoa que vai pesar na relação porque vou falar que estou triste? E eu me invalidei. O quanto isso diz mais sobre a dor do outro do que a nossa. Mas aí ser minha melhor versão era ser um canarinho dourado e sempre super feliz e leve, não falar de problemas. E aí isso vira gastrite, isso vira transtorno alimentar, isso vira depressão. Qual o custo, né?
E a gente vai confundindo personalidade com ações. Então essas pessoas que conhecem muito a gente vão criando quase que carimbos. Você é assim. E isso eu vejo que é muito perverso, porque acontece não só na nossa família de origem, então pai, mãe, irmãos, como depois as suas amigas de longa data, ou namorados, namoradas de muito tempo. Ah, moça, você é teimosa. Eu te conheço, eu sei como você é. Você é sensível, você é encrenqueira. E aí, principalmente amigas e amigos, como muitas vezes são pessoas que já seguraram sua onda quando outras pessoas não estiveram lá, quando você ouve essas coisas, você se hiperidentifica. E aí você não manda essas pessoas a merda simbolicamente. Eu falo, tá bom. Ou eu não sou, eu estou, ou eu já fui assim, não sou mais. E a gente fica querendo investir em ser diferente e se adaptando para poder encaixar. Quero que você se pergunte agora quais são esses caminhos que você está fazendo para investir em você e que ideal de eu é esse que você está construindo e por que ele é o único caminho possível. Eu tenho um paciente na clínica que eu trabalho muito isso com ele. Em sessão, sempre que eu trago exemplos de sessão, eu mudo coisas para não expor nenhum analisando. Mas tem uma questão de sentir que existe um único papel de pessoa que é uma pessoa atraente. Então, as pessoas que são mais extrovertidas, desenvoltas, solares, são as pessoas que se dão bem nas relações. Como eu não sou assim, eu estou fadado ao fracasso. Isso não é verdade. A gente nunca sabe o que engancha no outro, o que conecta no outro. Olha aí o Woody Allen, um melancólico, um neurótico. Eu mesma brinco que eu amo um date de van, onde a pessoa conta as vulnerabilidades, conta o problema do pai, conta que toma um remedinho. Eu entendo as pessoas que acham o Cauã Raymond lindo, mas, por exemplo, esse estereótipo do toma um açaí, surfa, saudável, solar... Não é o cara que me atrai. Eu me atraio por outras coisas. Mas esse cara tá identificado tanto com um único ideal de eu, que não é o dele, que faz com que ele ache que ele está sempre perdendo, ao invés de olhar e falar... O que eu sou, né? E aí, eu penso na nossa lógica, né? A gente vive em tempos onde o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica. Hoje a gente tem um boom da hipermagreza e das canetinhas emagrecedoras, onde você pode comprar a redução de peso instantânea. E aí, sem se questionar o porquê você está fazendo, você vai atrás desse seu desenvolvimento sem pensar que dores ela está endereçando. Por que eu acho que isso vai me fazer feliz? Não que você não deva fazer. Se você quiser fazer plástica, pode fazer. Se você quiser emagrecer, você pode emagrecer. Qual é a minha construção psíquica que me leva a este caminho? E por que eu acho que este corpo, ou que este emprego, ou que esta casa vão me trazer coisas que me garantirão uma passagem, um upgrade para as minhas relações afetivas? Porque muito do que se vê às vezes a gente desloca o sintoma. Então a mulher faz a plástica e a insegurança vai para um outro lugar. Como é que eu vou lidar com a minha insegurança? Porque vai faltar algo. Enquanto eu não estiver disposta a entender que tem um lado meu que sempre vai ser inseguro e que eu não preciso deixar de ser insegura para me relacionar, vou estar sempre o quê? Investindo em mim, investindo em mim, investindo em mim. E sempre criando critérios que ampliam qualidades que eu não tenho e que punem as nossas vulnerabilidades e dão essa nossa sensação de esforço. Tem uma outra frase que eu ouvi de um primo, inclusive tem entrevista dele aqui, o Marcelo Maia, sobre mindfulness e autoaceitação pra gente pensar nas relações, que a gente subestima características nossas que são muito naturais pra gente e são difíceis pros outros, porque a gente tá tão nessa lógica de eu vou investir em mim e vou desenvolver o que falta, que eu não olho coisas e falo, putz, mas isso que eu tenho é legal também. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem facilidade de conversar com pessoas, de fazer amizades com estranhos. Mas no momento do auge da minha autodepreciação, aonde eu me comparava? Ah, não, com meu irmão que é bom de fazer planilha de Excel, que trabalha no mercado financeiro, que tem um êxito financeiro estratosférico. Tá bom. O êxito dele é o êxito dele. Mas eu também preciso entender que não é corriqueiro fazer com que pessoas estranhas se sintam à vontade automaticamente.
Isso diz sobre mim. Tem um exemplo também que eu dou muito, que quando eu fazia artes cênicas, tinha uma menina que era bem Scarlett Johansson, assim, loira, sex appeal, bocão, tal. E uma vez um diretor falou pra ela: "Ai, Luísa, você é muito Scarlett Johansson, femme fatale." E daí tava eu e uma outra amiga e a gente falou: "Ah, a gente também queria muito ser femme fatale." Daí ele olhou pra gente e falou: "Acho que vocês estão mais pra Lolita." E na hora eu fiquei puta. E depois eu pensei, a minha chave de sedução não é a chave da sedução da femme fatale. Enquanto eu achar que essa é a única chave de sedução possível, eu tô ferrada. A hora que eu entender que não existe chave de sedução melhor ou pior, mas que olhar as minhas habilidades e as minhas faltas e não querer escondê-las com filtros e com histórias e com maquiagens e com 88 mil cursos e frases de coaches, é a melhor forma de eu me conectar com o outro, é a melhor coisa. É a gente poder sair desse discurso do sucesso social e desses critérios que vêm construídos pelo outro. Até porque esse outro é muita gente. Recentemente eu fiz uma coluna no Amores Possíveis da CBN, também convido vocês a ouvirem, sobre 61% das relações hoje em dia são formadas por casais que se conhecem online. E ainda assim a gente tá vivendo tempos de fadiga das relações digitais. Então será que a gente não tem que viver uma reforma? Igual tem a reforma trabalhista, a reforma tributária, vamos fazer uma reforma da paquera digital? E o Tinder tem uma pesquisa muito interessante que chama sobre os green flags, que são as bandeiras verdes. Eles entrevistaram pessoas no mundo inteiro, homens, mulheres, de todas as orientações sexuais. E o que eles perceberam? O quanto a gente se prende no nosso próprio ninho de ratos de suposições de o que é desejável para o outro. Então, um dos dados da pesquisa que eu achei maravilhoso que é: os homens têm certeza de que altura e profissão são as duas características determinantes para que as mulheres sigam as conversas com eles. E aí, quando o Tinder pergunta para as mulheres, elas falam que essas características não estão entre as determinantes para que essa conversa continue. Um outro dado que eu acho maravilhoso é, nessa pesquisa, 53% dos homens e 58% das mulheres dizem que estão lá buscando um relacionamento sério. Mas aí, quando você pergunta sobre o sexo oposto, quase 70% das mulheres dizem: não, tenho certeza que os caras estão aqui pra sexo casual. E os homens falam: não, certeza que 71% das mulheres estão aqui doidas pra namorar. Quer dizer, a gente tá pintando os outros nos clichês e a gente tá muito mais parecido do que a gente pensa que a gente tá. E muito mais no particular. Você acha que a pessoa não tá falando com você pela sua altura, ou por o lugar que você mora, ou que essa pessoa tá doida pra namorar? Você nem sabe. Mas você tá lá, querendo investir, para ser alguém, para atender este ideal do outro. Que outro? Tem tantos outros que talvez a gente tenha que começar a pensar qual é o meu. E entender que talvez tenham coisas que eu não vou ser minha melhor versão, que eu vou ser medíocre. E tá tudo bem. Acho que a gente também é muito contaminado por essa cultura americana de ou você é o winner ou é loser. Então ou você é o ganhador ou você é o perdedor. E aí tem essa construção egóica de que você tem que ser bom em tudo. Você tem que se destacar. Você tem que competir. De novo, a lógica da maratona e do pace. Tenho que ser melhor, melhor, melhor. E aí, em épocas de recessão econômica, alguém melhor que você vai roubar seu emprego. Alguém melhor que você vai roubar seu marido. Alguém melhor que você vai roubar sua namorada. E a gente vai de novo, desvalorizando e hipervalorizando nossos defeitos. Por que medidas você está se avaliando? E se em algumas coisas você for mediano? E se você puder sentar num encontro e falar: isso eu não sei, mas eu adoraria saber, me conta. Para isso, eu acho que a gente tem que começar também a investigar quais são esses papéis cristalizados que a gente tem da gente mesmo. Tem um TED que eu amo e eu indico sempre, que é O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Qual é a história única que você conta de você? Porque muitas vezes você tem 40 anos como eu, você continua se vendo como a menina que foi deixada no bailinho e foi trocada pela Rafaela, que era uma menina loira, magra, que podia ser paquita e que podia se vestir de princesa nas festas da fantasia. Quando você, no caso eu,
Era uma menina cheinha, de cabelo enrolado, que não podia se vestir de princesa porque não tinha princesa de cabelo enrolado, então você tinha que ir de fantasias lúdicas, tipo gnomo, e me sentia sempre preterida. Eu vou casar com esse papel da preterida? Pra quê? Por que a gente tá cristalizado nesses papéis de insuficiência e já se coloca assim? Por que a gente tá abraçado e identificado nas nossas vivências traumáticas? Na traição do casamento, na rejeição, e achando que isso são marcas que eu preciso esconder do outro. Tá bom, eu fui traída. Tá bom, fiz uma escolha de emprego errado. Essa é a casa onde eu moro. Por que este investimento tem que ser um investimento de correção? E não um caminho que seja um olhar muito mais generoso de validação. Eu gosto muito de pensar um caminho de amor próprio que troca o se valorize por se valide. Porque o se valorize pressupõe que algo vale mais do que outra coisa, né? Então, como eu trouxe aqui o exemplo da clínica, as pessoas solares extrovertidas valem mais do que as tímidas. Não. E se eu validar minha timidez? Eu sou tímido. Eu sou introspectivo. Eu sou melancólica. Eu sou prolixa, eu falo muito. E aí eu já falo sobre isso com as pessoas. Como é que você fala com você? Eu acho que vale a gente sempre prestar atenção nisso, né? Tem aquele exercício que é meio clichê, mas que acho que vale fazer, que é: você falaria com um amigo como você fala com você? Como é que você fala com você quando as coisas dão errado? É sempre um lugar de, tá vendo? É uma maldição, vai ser sempre assim? E se for putz, errei, que saco, vou levantar e vou dar uma chorada, vida que segue. Ou deixa eu viver esse luto dessa relação, foi ruim, mas podem vir outras e pode ser diferente. E aí eu até te convido a ver, eu fiz um vídeo sobre o Ninguém Quer, a série do Netflix, e como a gente precisa poder fantasiar tá em outros papéis. E aí tem um lugar que eu trouxe no começo do vídeo, dessa nossa ilusão de autossuficiência e investir em você sozinho, que eu quero te convidar a parar de fazer agora, que é do mesmo jeito que a gente se entendeu a partir do olhar dos nossos cuidadores, a gente precisa de olhares generosos e olhares mais acolhedores pra gente. Tem uma pesquisa muito interessante da CODA, que é um instituto de pesquisa de comportamento aqui de São Paulo, um braço da Dojo, que é uma agência de comunicação, que chama Queridos Estranhos. Eles estudaram sobre relações intencionais. O que eles descobriram, né? Eu falo muito aqui também o quanto a gente está vivendo essa epidemia de solidão. Então, o estudo da Meta com a Gallup mostra que 1 a cada 4 pessoas no mundo hoje se sente sozinha. E a solidão tem a ver com esses vínculos que estão frouxos. E Harvard também fez um estudo que durou mais de 85 anos sobre longevidade. E ele mostra como a qualidade dos nossos vínculos é essencial para a nossa longevidade, para a saúde, na nossa velhice. E aí, essa pesquisa pergunta para as pessoas como é que elas se sentem nos vínculos mais próximos de amizade, na família. E elas não se sentem validadas, não se sentem ouvidas, não se sentem acolhidas, se sentem muito julgadas. E elas estão conseguindo esse acolhimento no que eles chamam de relações intencionais. Então, são pessoas que conversam sobre os assuntos que eles gostam de conversar, que se interessam por poesia e não vão falar, vocês vão ficar falando dessa bobagem que não leva a lugar nenhum, que se mobilizam juntas para fazer um grupo que cuida dos animais abandonados, das ruas da Zona Leste. A gente precisa achar os nossos cisnes. A gente não vai sair sozinho da nossa síndrome de patinho feio. Quem são as pessoas que valorizam suas qualidades, que se interessam pelo que você se interessa? Quais são lugares onde você sente que você pertence? Você não tá ali se espremendo pra caber. Não que a gente só tenha que estar entre iguais. Acho que a gente precisa sim aprender a lidar com o diferente, mas a gente precisa poder ter um lugar de conforto. A gente precisa poder se olhar com esses olhos generosos. Eu acho, inclusive, e isso eu faço sempre um convite para esse exercício, que é: manda uma mensagem agora, enquanto você estiver ouvindo, para amigos muito queridos e fala: que qualidades minhas você acha que eu tenho, que eu subestimo? Me conta. Às vezes a gente é tão próximo das pessoas que a gente acha que elas já sabem que eu gosto disso nela. Repete, pergunta e manda você também para uma pessoa querida. Queria só que você soubesse que eu valorizo muito isso, isso, isso. Investir na gente é poder pedir esses colos, é poder pedir reforço, poder pedir ajuda, é
é poder também se ajudar a não se expor para quem julga a gente. Não vai contar das suas transas casuais para suas amigas caretas. Não vai pedir colo para quem é ruim de colo. Presta atenção de quem que você tá buscando validação e por quê. E aí tem uma frase que eu repito muito aqui, que é abraça o seu caos. Quando eu te convido a se validar e não se valorizar, é pensar numa jornada de amor próprio que está mais ligada à aceitação. E acho que a gente tem uma noção muito distorcida de aceitação, que é assim, ai, acomodou, ai, jogar a toalha, ai, é preguiçoso. Em tempos da lógica do pace, você tem que correr mais rápido, mais rápido, mais rápido, é você contra você. Parece que se validar é se resignar. E pensando na própria palavra se acomodar, né? Pensando, gente, que gostoso. Não é bom, ó, poder se acomodar? Soltar o corpo um pouco na cadeira, ficar aconchegado na própria pele? O que você não colocaria na sua bio do Tinder, do Instagram? O que você não contaria nos primeiros dates? E se você pudesse só validar? Só assim, deixar escoar suas emoções, sentir sem catalogar, sem julgar e sem querer chegar em lugar nenhum. Acho que quando a gente para de se olhar como um projeto a ser desenvolvido e começa a se entender como alguém a ser cuidado mesmo, e a gente sai desse lugar do melhor amanhã para o possível agora e para de querer ser perfeito para poder ser amável e começa a entender que a gente é falível, de que a gente precisa dos outros, que a gente vai pedir colo e que mesmo no auge de todas as nossas loucuras e impossibilidades a gente vai ser amado. Então, cuidado para não estar ocupando todos os seus espaços de vazio com autodesenvolvimento. Isso é fuga. Se permita ficar angustiado sábado à noite porque você queria estar num date, ao invés de fazer 15 cursos. E ver para onde isso te leva. A gente precisa entrar em contato com as nossas impossibilidades, com as nossas insuficiências, com os nossos vazios e com as nossas interdependências. Poder depender do outro não é um demérito. E poder pedir ajuda para quem é bom de ajuda também é uma delícia. Você não precisa ser a sua melhor versão para que você seja uma pessoa amável. Mas você precisa aceitar e validar quem você é, sem se julgar. Provavelmente você já faz isso com os outros. Por que você não faz com você?